Parece que no Zoom a gente fala mais do que no presencial. Vamos lá. Grupo 3, despesas correntes. Despesas correntes ou dispêndios, segundo essa natureza, não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. Né? Vamos buscar aqui um exemplo para ficar mais tangível com a nossa realidade de empresas comerciais, industriais, né? Eu pago um aluguel da minha empresa. Minha empresa não tem imóvel próprio, tá? Isso é uma despesa corrente. Reduz meu patrimônio, porque é despesa, mais despesa, menos PL, tá? Um outro exemplo. Não, eu vou sacrificar de caixa, né, gastar dinheiro para comprar um imóvel para ser a sede da minha empresa. Diferente. Esse gasto não modifica o meu patrimônio líquido. Por quê? Não é despesa e nem receita. Mas aumenta o quê? Um ativo imobilizado. Então, a gente pode fazer um link muito, muito próximo com essa nossa realidade das empresas não públicas, comerciais, sociais, de forma geral, contabilidade societária, né? Despesas correntes são efetivamente aquelas que causam variação no patrimônio, despesa raiz, vamos colocar assim, e a despesa de capital, na realidade, é a formação de um ativo. Não tem relação com redução do patrimônio. Tá? Então, slide 15, despesas correntes, código 3, são as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. É gasto mesmo, o dinheiro voltou, saiu e não volta mais. Tá? Enquanto despesas de capital contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. No setor público, seria aquisição de hospital, construção, aquisição de equipamentos para esse hospital, manutenção a construção de uma praça, ainda construção de uma escola, tá? Esse gasto, esse consumo de recursos visando a aquisição de um bem durável, tá? Bem de capital, ativo imobilizado, numa linguagem mais acessível, tá? As despesas orçamentárias de capital mantêm uma correlação com o registro de incorporação do ativo mobilizado, intangível ou investimento. Tá? Então, a despesa de capital no setor público pode ser aquisição de um bem público de fato, tangível, um prédio, uma escola, um hospital, um equipamento. Tá? Intangível, desenvolvimento de um software. Tá? A gente não consegue se deslocar dessa pandemia e todas as suas consequências, seu desenvolvimento, né? Hoje, a Caixa Econômica Federal anunciou que o aplicativo para pagar lá aquela bolsa de R$ 600, a nominada Corona Bolsa, né? Está pronto e talvez a partir de amanhã já esteja disponível para as pessoas, os autônomos, se cadastrarem e receberem. O que é esse aplicativo? É o intangível. Obviamente que a Caixa Econômica Federal, que ficou responsável por essa tarefa, despendeu recursos aí de ordem tecnológica, de ordem humana, horas trabalhadas para construir o quê? Esse aplicativo. Esse aplicativo aí vai ser um intangível para ela, né? Um software que vai ser usado para poder possibilitar o cadastramento das pessoas que vão pleitear esse benefício aí, tá? Obviamente, então, todo esse gasto que a Caixa teve para formar esse aplicativo é uma despesa de capital e não uma despesa corrente. Ou ainda de investimento, né? Aquelas participações do setor público em outras empresas, tá? Via aquisição de novas empresas, via constituição de uma empresa já existente, via aumento de capital numa empresa também já existente, tá? Então, despesa de capital, ativo mobilizado, intangível e investimento. Pois bem, separado aí o que é despesa
corrente ou despesa de capital, nós temos ainda uma nova subdivisão que diz respeito à natureza da despesa, tá? Qual que é a classe de gasto de cada despesa? Aí que está bem interessante, a gente começa a ficar mais plausível para nós. Lá no slide 18, eu tenho quais são os grupos de natureza de despesa. Depois, esses grupos vão ser subdivididos, cada um deles vai ser subdividido em outros, né? Alguns com mais itens, outros com menos. Mas, na verdade, é um plano de contas, tá? Então, eu tenho despesas correntes e de capital, e depois elas vão se dividir nisso aí. Ó. Observe que estão misturados, corrente e de capital aqui. Olha lá, pessoal em encargos, como dito, o maior impacto das despesas no orçamento público. Juros da dívida, esse aí também é monstruoso, né? O Brasil paga uma fortuna de juros, seja no ambiente interno, seja no mercado externo, né? Dinheiro que tomou lá fora, é o juro da dívida, né? Durante um bom tempo aí, ficamos apenas pagando os juros da dívida, né? Nossa situação orçamentária estava tão deficitária que o Brasil não conseguia quitar parcelas de investimento. Ia rolando a dívida e pagando os juros dela, né? Como aquele que está no cheque especial só consegue pagar os juros, nunca reduz o saldo, tá? Outras despesas correntes, material de consumo, viagens, vamos ver aqui depois aqui, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Aqui é diferente, eu tenho no item 2 o chamado serviço da dívida, né? Tudo que é despesas que diz respeito ao financiamento contratado, juros, comissões, seguro, tá? E depois a própria amortização, que é o pagamento da parcela do principal. Então vamos lá, vamos discorrer aí brevemente sobre cada item da classificação quanto à natureza, tá? Primeiro código lá, e o mais redundante deles, o mais expressivo, é o pessoal e encargos. Pessoal e encargos, tá? Aqui vão estar contemplados todos os gastos que foram fixados no orçamento em relação ao pessoal ativo, que continua operando, o pessoal inativo, né, que já se retirou do serviço público, está aposentado, né, inativo, e pensionistas, né, aqueles esposas, filhos, filhas, cujo servidor público faleceu e ela continua sendo assistida pelo esse dependente aí, esposa, filho, filha, continua sendo assistido pelo Estado através de uma pensão, né? Mandados eletivos, vereador, deputado, senador, né? Seja do setor civil ou seja do serviço militar, tá? Militar aí na esfera federal aí, Exército, Marinha e Aeronáutica. No nível estadual temos as polícias militares e em algumas cidades, a exemplo da Belo Horizonte, nós temos a Guarda Municipal, né? Que não é militar propriamente dito, mas fica aí no meio do caminho, né? Então, toda despesa relativa a pessoal, ativo, inativo, civil, militar, seja de qual poder for, legislativo, executivo, judiciário, tá? E o Ministério Público, né? Vão estar elencadas nessa rubrica de pessoal em cargos. Aí tá salários, vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos. Aí vem um rol enorme de despesas que, infelizmente, a gente às vezes vê falar e fica horrorizado, né? Plano de saúde para dependente do pessoal do Senado até 33 anos, auxílio moradia para juiz e outras coisas mais, que é bom nem a gente ficar falando aqui, senão a gente fica mais chateado, né? Mas que realmente falta muito no Brasil, enquanto nação desenvolvida, propiciar uma melhor distribuição de renda, inclusive, começando inclusive pelo alto escalão do setor público, né? Porque quando você vai no baixo escalão, é aquela tristeza, né? Você vai aí nessas prefeituras aí, essa crise mesmo, né? Posto de saúde que não tem máscara, não tem luvas, às vezes não tem remédio, né?
Isso aqui em capitais. Vai para o interior, fica pior ainda, né? E lá no topo da pirâmide, né? Você tem aí vantagens quase que inacreditáveis, né? Mas vamos para frente. Pois bem, nível 1, pessoal. Nível 2, juros e encargos da dívida. Despesa orçamentária com pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito, seja elas internas ou externas, tá? Lá em 2019, quando o ente público federal, estadual ou municipal estava preparando o orçamento, né? Dentro do plano plurianual, 4 anos, dentro das diretrizes orçamentárias, LDO, especificamente a Lei Orçamentária LO para 2020 contemplava o quê? Quais eram os juros que esse ente público, né, Brasil, enquanto serviço federal, estadual, municipal, iam pagar o quê? De juros da dívida, tá? Por quê? Já são contratualmente estipulados. Lembra que eu deixei com vocês lá no mural o balanço orçamentário de Belo Horizonte, que a gente quis dar um pouco mais? Se a gente voltar lá e dar uma olhadinha nele, quem tiver ele à mão aí, olha, você vai ver lá que no balanço orçamentário eu tenho, deixa eu achar ele aqui, eu tenho lá no balanço de Belo Horizonte o quê? As despesas com juros. Onde é que eu salvei ele aqui? Acho que eu salvei ele direto lá no meu